Eu acredito que empresas que são de varejo, setor supermercadista, serviços, tem muito a aprender com o mercado americano, porque a gente trata aqui o varejo, os serviços. Normalmente, esse público a gente coloca eles num pacote de benefícios menos priorizado, com menos flexibilidade. E lá a gente vê o contrário, a gente vê pacotes de benefícios muito robustos para o colaborador operacional. Muito sobre a implementação de inteligência artificial no RH, e a gente viu que aqui no Brasil a gente está bastante à frente. Os Estados Unidos, obviamente, está pioneiro nas plataformas, nas ferramentas de inteligência artificial generativa, né? Então, com a própria OpenAI. Agora, como usar isso no dia a dia, a gente vê que eles estão atrás. Então, eu vejo que a gente está na frente na questão de criar agentes. Bom, estamos de volta com mais um RH Debate Podcast e nós temos sempre convidados muito especiais. E dentro dos convidados especiais, nós temos hoje a especialíssima Angélica Madalosso, que é fundadora e CEO da I Love My Job, empresa especializada em gestão de marca empregadora e que atua com grandes organizações no Brasil e multinacionais. A Angélica esteve recentemente numa imersão nos Estados Unidos, com profissionais voltados para essa área. Andréa, muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui no nosso podcast. Vou deixar o Léo dar prosseguimento aqui à apresentação. Depois esperamos que você se apresente também para o nosso público. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do RH Debate Podcast. Mais um episódio no nosso ano 2 com uma pessoa muito especial. Uma pessoa que eu sigo há algum tempo. A Angélica Madalosso é uma pessoa lá do Sul, que eu tenho um prazer de seguir no LinkedIn há algum tempo. Ela defende uma tese que eu gosto muito, né? Que o Employer Branding está muito mais para jornalismo do que para publicidade, na verdade. Mas antes de falar disso, a gente tem que falar um pouco dela. Ela é uma entusiasta de corrida de rua, né? Exato. Isso só. E tem uma experiência literária que ela começou a escrever durante a amamentação da sua filha, né? Isso, viu só como é que eu estudei você? Uhum. E me conta, como é que é essa vida hoje de ser a CEO de uma empresa que está bombando como marca referência em Employer Branding e, ao mesmo tempo, a maternidade e a literatura? E a corrida, né? Muito bom, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Léo. Estou muito feliz em poder estar hoje com vocês, compartilhando um pouquinho da I Love My Job, um pouquinho da minha trajetória. Espero que a gente tenha uma conversa aí bacana ao longo desse episódio. Então, eu sou Angélica Madalosso, sou CEO e cofundadora da I Love My Job. Hoje lidero essa empresa que está há 5 anos no mercado, ajudando marcas a se tornarem aí mais desejadas pelos talentos certos. E aí, respondendo um pouquinho a pergunta do Léo, eu adoro essa dinâmica. Eu sou apaixonada por ter uma vida em movimento. Então, acho que diz um pouco, né, de como eu me encontrei nessa trajetória, unindo empreendedorismo, unindo maternidade, unindo desafios. Eu digo que a corrida de rua, a corrida e o esporte, eles ensinam muito para quem quer empreender e para quem quer ser mãe. Porque a gente tem que estar o tempo inteiro lidando com o nosso limite. Então, empreender nos traz desafios diferentes a cada dia. Maternidade nos exige muita resiliência e paciência. E na corrida a gente precisa disso para conseguir aumentar as nossas distâncias, concluir as nossas metas. Então, hoje eu entendo que essas 3 coisas elas são essenciais para me tornar profissional e a mulher que eu sou hoje, né? Uma vai retroalimentando a outra para que eu possa estar sempre aí na minha melhor potência no dia a dia, para minha filha, para minha empresa, para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor. E escrever. Então, escrever... Eu sempre gostei muito de escrever. Eu comecei escrevendo
na minha licença maternidade. Foi quando eu criei a I Love My Job. A I Love My Job, ela nasceu, na verdade, como um perfil de conteúdo. Eu era CLT ainda. E na maternidade eu fiquei um pouco cansada de estar em casa, né? E queria ocupar minha mente, porque a maternidade, principalmente nos primeiros meses, ela te exige fisicamente. Ela não exige tanto mentalmente, né? E aí eu criei esse perfil para poder falar um pouco sobre employer branding, que era um tema que eu vinha estudando, comunicação interna e cultura. Lá eu trazia alguns cases do exterior, né, comentava alguns temas que eu achava relevante para essa área aqui no Brasil. E aí depois surgiu o convite de eu ser coautora de um livro, junto com a minha ex-chefe, né, com a minha ex-líder. E aí depois, quando eu criei Love My Job, eu entendi que tinha que ter um livro também nosso, né, contando um pouco da minha experiência na área, mas um pouco como a gente estava movendo o mercado de employer branding no Brasil. E adoro, sigo escrevendo no LinkedIn, então o LinkedIn é uma rede que eu valorizo muito, estou cada vez mais presente com artigos, conteúdos, agora comecei um trabalho no Substack também. E o Instagram, que aí acaba tendo um formato mais de vídeo, né, mas acho que ensinar é uma das coisas que eu aprendi muito. Não basta a gente fazer, né? Acho que fazer é muito bom e ter a experiência prática é muito bom, mas a verdade é que a gente realmente aprofunda o nosso conhecimento ensinando. Eu gosto muito daquela frase que fala, né? Quem aprende mais na sala de aula é o aluno ou é o professor? Sim. Sempre perfeito. É o professor. É. Angélica, nós já conversamos um pouquinho a respeito disso, mas para começar aqui para o nosso público, conte para nós como é que surgiu a criar a Love My Brand e o que motivou a entrar no universo de marca empregadora, especificamente. Legal. Bom, eu sempre trabalhei com comunicação interna, então eu venho de uma trajetória no corporativo e em agências especialistas no tema. A comunicação interna, ela está num limite bastante tênue entre o employer branding e a comunicação interna. No Brasil, então, muitas das iniciativas de employer branding nasceram de profissionais que trabalham com esse tema dentro das organizações. E eu sempre reparei que, por mais que eu trabalhasse com comunicação interna, aquelas ações que eu criava dentro das organizações acabavam indo para fora e gerando valor para aquela empresa, não só para quem já estava fazendo parte, mas para quem pudesse um dia fazer parte. Então, um dos grandes cases, que até foi premiado na época, na Berge, foi quando a Gol lançou os seus novos uniformes lá em 2014. Foi uma das primeiras, foi a primeira empresa a pensar mais no conforto dos seus colaboradores do que só na estética do uniforme. E a gente fez uma promoção dessa ação internamente, né, que foi criado lá um movimento grande do Visto Orgulho de Ser Gol, porque o colaborador se sentiu muito escutado. E aquela ação acabou reverberando, onde a gente fez um grande evento promovendo essa iniciativa para o mercado. Então, teve coletiva de assessoria de imprensa com desfile dos colaboradores e acabou virando capa de grandes veículos na época, de jornal impresso, trazendo essa ideia pioneira. E isso trouxe um valor agregado de marca, e não só para internamente, mas de tripulantes querendo trabalhar mais na Gol, né? Pessoas mais interessadas em fazer parte nessa empresa que não olhava só para a satisfação do cliente, mas também do colaborador. Então, esse foi um dos exemplos das ações que eu tive a oportunidade de participar. E isso me levou a criar o trabalho de conclusão da minha pós-graduação em uma análise do impacto da narrativa do colaborador na gestão de crise da Operação Carne Fraca, feita pela JBS e pela BRF. Ali eu estudei mais teoricamente o tema, e aí eu acabei conhecendo conteúdos do Richard Mosley, do James Ellis, né, que são grandes referências ali em gestão de marca empregadora no mundo. Comecei a ter acesso a bibliografias da Europa, dos Estados Unidos, e entendi que esse tema ele era muito maior. E aí criei esse negócio dentro da empresa onde eu trabalhava, mas na época acabou virando muito gestão de conteúdo de rede social para LinkedIn e Instagram. Só que gestão de marca empregadora é muito mais do que isso. O cliente ele não quer nos contratar só para fazer conteúdo sobre a cultura dele nas redes sociais. Ele quer que a gente ajude ele a entender qual é o posicionamento de marca que é estratégico
para o seu negócio. Isso envolve um trabalho de pesquisa muito robusto, toda a construção e ativação desse posicionamento em toda a jornada do talento. E aí, então, eu entendo que para criar um negócio que valorizasse o tema de employer branding, não poderia ser intraempreendendo e sim empreendendo, e aí surge I Love My Job. Quer fazer a próxima? Eu queria, para posicionar bem e contextualizar para os nossos ouvintes e espectadores, né? Na prática, dá uma explicada do que é realmente o employer branding e quais são os principais equívocos que as empresas cometem quando acham que estão fazendo isso, né? Muito legal. Bom, marca empregadora. Vamos começar com o conceito básico. Marca empregadora, que é employer brand, né? Toda a empresa que tem um colaborador passa a ter pelo menos um colaborador ela tem. Então, se eu sou um autônomo e contrato uma pessoa, eu passo a ter uma marca empregadora. O que isso significa? Eu não consigo mais controlar a narrativa da minha marca enquanto local de trabalho. Eu posso gerenciar, mas eu não consigo controlar 100% o que estão falando sobre o meu espaço enquanto local de trabalho. É o mesmo conceito do Jeff Bezos, que fala sobre marca, que ele diz que marca é o que falam sobre você quando você não está na sala. Então, basicamente, marca empregadora é o que falam da sua empresa enquanto local de trabalho quando você não está na sala. O employer branding, ele é a gestão estratégica da marca empregadora. É quando eu entendo que eu tenho uma marca, que eu não consigo controlar ela 100%, mas eu crio um esforço intencional para, ao menos, aproximar o que falam de mim do que eu preciso que falem para contribuir para a minha estratégia do negócio. E como eu faço isso? Eu preciso entender qual é o meu atual posicionamento, a atual percepção da minha marca para os talentos que eu quero manter e que eu quero atrair, como as pessoas veem a minha marca, o que eu preciso melhorar nela para trabalhar a favor da minha estratégia de negócio e como eu vou melhorar isso ao longo de todos os pontos de contato com o talento. E aí não é só no processo seletivo, né? O talento ele precisa começar a perceber a minha empresa enquanto local de trabalho antes de pensar em trabalhar nela, né? Ele tem que ter a marca presente para que eu não pense vamos pegar uma marca muito famosa, a Coca-Cola, para que eu não pense na Coca-Cola só como um produto para tomar, mas que, poxa, quem é que criou esse produto, quem é que faz esse produto, e isso só acontece quando a gente é intencional. Quando a gente está nos lugares certos, onde a gente mapeia quais são os lugares que a gente precisa estar para se relacionar com esse talento. Quando a gente cria iniciativas internas que ajudem a fortalecer esse posicionamento. E aí, o maior erro é as empresas tratarem gestão de marca empregadora como se faz gestão de publicidade, de campanhas de marketing. Na verdade, para se ter uma boa gestão de marca empregadora, tem que ter um autoconhecimento da minha marca. E para falar dela, eu tenho que ter este autoconhecimento para que eu não fale coisas que não são verdade. E eu tenho que criar uma estratégia que, pelo menos, se eu tenho algum atributo, algum ponto da minha marca que ainda não é 100% verdade, mas que eu preciso ser bom nisso para ser competitiva para o meu talento, eu tenho que ter minimamente iniciativas que me ajudem a provar que eu estou indo em direção àquele caminho, para que não fique só discurso. Porque uma boa marca empregadora, ela vai atrair a pessoa certa, mas ela também precisa trabalhar a favor de manter a pessoa certa. Tanto é que um dos principais indicadores hoje de gestão de marca empregadora é o early turnover, que é o turnover muito recente, né? Que é quando a pessoa sai da empresa ali em até 3 ou 6 meses. É porque o que foi prometido para ela, muito possivelmente, não aconteceu. Sim. Perfeito. Você falou de Coca-Cola. Coca-Cola, muitos anos, eu estava no primário ainda, ela tinha um programa que era muito interessante, e eu acabei participando dele. Ela convidava escolas, os alunos iam fazer uma visitação da fábrica. Aí passávamos lá mais de metade de um dia, almoçava no restaurante da fábrica e via como era o processo, não só de produção, como engarrafamento. Eu nunca mais esqueci daquilo. E ficou uma marca tão marcante. Quer dizer, uma coisa com um custo, enfim, irrisório, mas assim, marcou gerações com essa atividade que eles tinham com as escolas.
Pegava você de pequeno e assim, o sonho é assim, um dia eu ir para a Coca-Cola. Isso ficou bem marcado, bem interessante. Em que momento, André, você percebeu que o employer brand deixaria de ser tendência e se tornaria uma necessidade estratégica? Perfeito. Isso tem muito a ver com o momento que a I Love My Job nasce. Então, a I Love My Job, essa minha iniciativa de estudar employer brand veio quando as empresas iniciaram a transformação digital de maneira mais robusta, ali em 2017, 2018, no Brasil. E isso fez com que o boom da tecnologia, né? Então a gente viu ali o surgimento do boom das startups, de profissionais tech, de desenvolvedores, ter um cenário de escassez de talentos. Né? Então as empresas começaram a entender que não era mais tão fácil, né? O Brasil sempre foi um país que teve um alto índice de desemprego. Sim. Quando a gente vê que a capacidade técnica exigida para lidar com essas transformações, a gente não estava conseguindo formar mão de obra suficiente para lidar com isso, a gente começa a ver a necessidade das empresas não venderem só os seus produtos, mas venderem a sua empresa enquanto local de trabalho. Na sequência veio a pandemia. Sim. Então, a I Love My Job nasce no segundo ano de pandemia, que aí foi o momento que eu tive coragem de empreender. Que aí veio o boom da escassez de talentos. A gente começa a competir com empresas pagando em dólar aqui no Brasil, com o trabalho remoto. A gente começa a competir fortemente com a gig economy. Então, a gente vê o boom das plataformas de iFood, de Uber, a uberização do mercado de trabalho, que não é mais o formato de trabalho convencional, que é a CLT. Então, eu digo que hoje, se você tem uma empresa, você não concorre só com outras empresas do seu segmento. A pessoa, ela pode, muitas vezes, preferir ser Uber, porque dependendo do que você paga, é mais vantagem para ela estar trabalhando no Uber do que trabalhando dentro da sua empresa. Sim. Ganha a mesma coisa, trabalha na hora que você quer. Então, as pessoas também ressignificaram muito a forma com que elas lidavam com a sua relação de trabalho, né? Na pandemia, a gente teve o contato com a finitude, com a possibilidade de... O ser humano não pensava tanto sobre a finitude quanto antes da pandemia, né? Após a pandemia, a gente passa a pensar mais nisso, a gente corre o risco. E ali, a gente vê uma escassez de talentos acelerando. E agora, a gente vê, né, a chegada da inteligência artificial, que, mais uma vez, né, coloca a escassez de talentos num top de prioridade ali dos executivos. As pesquisas mostram que o que mais preocupa os executivos, né, para as empresas conseguirem acompanhar de maneira estratégica a transformação da inteligência artificial é ter as pessoas para isso. Então, a escassez de talentos é o que apavora as empresas quando elas pensam a respeito de ter sucesso ou não nessa transformação para lidar com o mundo da inteligência artificial. Então, esses fatores mostram que o Brasil, até o envelhecimento da população, hoje mesmo saiu uma pesquisa que está diminuindo cada vez mais a taxa de natalidade, as pessoas estão tendo menos filhos, a gente vai ter menos jovens chegando no mercado de trabalho, a gente vai ter pessoas com mais idade no mercado de trabalho. Isso torna o cenário, né, de contratação e de retenção muito mais complexo no país. E aí, trabalhar com employer branding é necessário para quem quer ser competitivo na atração de talentos hoje. Isso influencia também, Angélica, que hoje nós temos um fenômeno que é a uberização, em que as pessoas não querem mais tanto se submeter a uma empresa, a ter o patrão, ter o horário certo, enfim. Preferem um trabalho remoto ou trabalho através de inteligência artificial. Esse posicionamento das empresas facilita a contratação? Como é que você enxerga isso? Exato, facilita. Cada vez mais, tanto é que agora a gente vem acompanhando a polêmica da escala, né, 6x1, o fim da escala 6x1, né? Então, o que algumas empresas já estão fazendo? Estão aderindo previamente a essa escala para poder competir mais estrategicamente. Então, a gente vê, por exemplo, a H&M foi uma rede que chegou recentemente aqui no varejo no Brasil. Eles já chegaram operando nessa escala, porque eles já vinham desse modelo na Europa. Então, eles entenderam que para ter
os melhores atendentes, para ter as pessoas que vão entregar a experiência para o cliente deles, eles não poderiam chegar com esta mesma, com a escala 6x1, eles tinham que adotar a escala 5x2 para conseguir ter os melhores e conseguir tirar as pessoas que eles precisavam para formar as lojas aqui. Então, as empresas elas estão sendo protagonistas nisso. Por outro lado, a gente vê também muitas empresas voltando para o trabalho presencial, o que é um risco. Né? Eu sempre falo, eu tenho alguns clientes que tomaram essa decisão de voltar para o trabalho presencial. Hoje, dependendo da área que você precisa contratar, não é viável ter um negócio 100% presencial. Então, se você é uma empresa de tecnologia hoje, querer ter as pessoas presenciais inviabiliza o modelo de negócio. Então, a gente está virando uma dicotomia ali entre o comando e o controle, que as pessoas querem voltar a ter, mas há uma insatisfação enorme. Tanto é que nunca se teve uma taxa de turnover tão alta. A média do turnover está 55%. Saiu uma pesquisa agora, está muito alta. Muito alta. Porque as empresas elas estão tentando gerenciar a área de gestão de pessoas com as regras da década passada. E numa juventude que demite empresa. Exato. Quem demite hoje, né? Não, exatamente. E quando a gente olha turnover, não é turnover, é turnover voluntário, que as pessoas saíram e deixaram as empresas. Então, se necessita haver uma transformação e um maior entendimento. E às vezes eu vejo clientes dizendo assim, mas eles têm que entender que é assim. Não, a gente precisa entender como a gente vai adaptar os nossos processos. É claro que aí tem empresas que estão indo pelo caminho de tentar automatizar, e a gente vai ter, sim, né, um nível de automação muito alto em cargos júniores. Só que, para seguir crescendo, a gente não vai poder abrir mão do jovem, né? Porque a gente sabe que a gente não vai ficar para sempre ali no mercado de trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de IA. Eu entendo que uma marca empregadora precisa de recrutadores que vendam esse conceito para as pessoas que eles abordam para trabalhar na empresa. Só que agora, eu estava reparando, eu acabei de escrever em 2000 eu escrevi um manual de empregabilidade e agora estou fazendo um novo nessa era de IA. Grande parte das empresas aboliu praticamente os recrutadores e trabalha com IA. IA para tudo, IA para ler currículo, para fazer entrevista e para dar parecer. A IA vai conseguir ser um recrutador que vende uma marca empregadora, será? Existe um limite, né? Acredito que tem processos do recrutamento, isso até estava nesse fórum que eu participei lá nos Estados Unidos, a gente discutiu bastante esse tema. A IA, ela tem que existir para ocupar o espaço do trabalho que o profissional não gera valor fazendo. Então, eu vejo que muitas vezes no hunting, nos processos de funil ali, até chegar nas pessoas finalistas, eu acredito que a IA é capaz, sim, de fazer isso. Até porque a gente consegue personalizar. Então, a própria I Love My Job, a gente agora a gente vem criando agentes para os nossos clientes, que a gente dá todo o contexto daquela empresa, mapeia as personas, onde a IA pode criar ali uma abordagem de LinkedIn muito mais eficiente que às vezes o recrutador faça manualmente. Agora, quando a gente vai se aprofundando nas etapas, nas entrevistas finais, eu acredito que as entrevistas finais não podem ser tão cedo substituídas por IA. Eu não digo que nunca, porque a gente não... Hoje em dia é muito difícil a gente falar, jamais vai acabar essa profissão. Eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala isso. Mas eu vejo que as empresas que querem se diferenciar, elas precisam manter o nível de humanização dessa conversa, principalmente ali no final do processo. Para que se haja um contato humano, para que a pessoa possa esclarecer as dúvidas dela, né, e perguntar para o recrutador o que ela tem curiosidade sobre aquela empresa, o recrutador poder trazer aspectos que talvez ela não tenha enxergado dentro do processo seletivo. Acho que o convencimento, a oferta,
ela é muito necessário que o recrutador ele esteja presente nessas etapas finais. Porque cada vez mais a empresa tem que convencer aquela pessoa a vir trabalhar nela, né? Exato. Inverteu completamente. Antigamente era o inverso, né? Claro, só que hoje tem... não é à toa... A gente precisa adaptar mais os conceitos de Customer Relationship Management e toda essa automação que a gente usa para o cliente de maneira extremamente personalizada para o candidato. E não fazer isso de maneira massiva, não estratégica. Acho que a IA chega... Até pouco tempo atrás a gente vinha muito automação de processos seletivos em RH. Mas com a IA, com o crescimento da IA generativa, isso nos possibilita um maior nível de personalização, que eu acho que isso incomodava muito o candidato, quando ele percebe que ele está sendo tratado como massa. Quando o candidato percebe que há uma personalização na interação com ele, isso a IA generativa traz, melhora. Né? Mas também a gente tem um outro aspecto dentro do processo seletivo, que uma das principais razões pelas quais os talentos desistem é o tempo. Então, as empresas também vão ter que saber como utilizar a inteligência artificial para criar processos seletivos que geram personalização, que sejam mais ágeis, né, e que tragam etapas que sejam realmente necessárias para aquele processo. Porque as pessoas elas estão cada vez mais sem paciência. A gente vive a geração YouTube. O que eu quero dizer com isso? Quem tem filhos hoje sabe que eles... Netflix, eles não têm mais paciência de assistir um filme até o final. Sim. Então a gente precisa... Eles não conseguem escrever uma palavra inteira no WhatsApp, né? É tudo isso. Então como a gente lida, né, em ter um processo seletivo personalizado, sim, utilizando ferramentas de IA, mas que sejam feitas de uma maneira ágil e que eu tenha ali um contato humano no momento do convencimento dos últimos finalistas ali para aquele processo, para gerar essa conexão mais forte entre as pessoas ali nessa etapa. Maravilha. Dentro desse contexto que você colocou, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao tentar construir uma marca empregadora forte? Tá bem. Primeiro acho que o primeiro de todos, eu gosto muito da frase de que Employer Branding é muito mais sobre jornalismo, sobre ter a coragem de falar sobre o lado bom e o lado ruim, e ter essa coragem de entender como você vem sendo percebido de maneira genuína e não ficar esperando que as pesquisas que a gente aplica para poder entender isso só tragam coisas boas, porque nenhuma empresa é perfeita. Sim. Mas tem um lado de... é importante a gente entender quem a gente é, quais são os nossos problemas, mas muitas vezes usar os problemas para anular a sua narrativa. Hoje, eu vejo que quando uma empresa ela começa a se preocupar com o tema Employer Branding, ela raramente é uma empresa muito ruim. O que eu quero dizer com isso? Raramente é uma empresa que, nossa, só tem coisa ruim, as pessoas só reclamam de estar lá, péssimo clima, né? Não é uma empresa que pensa nas pessoas. Se a empresa, ela de alguma forma, olha, eu tenho que me preocupar com o Employer Branding, é porque ela já vem de uma estrutura de gestão de pessoas um pouco mais robusta. Mas quando a gente começa uma jornada de diagnóstico, às vezes a empresa olha, mas a gente tem esse lado sombra aqui, a gente tem esses problemas, e a gente precisa tratar esses problemas antes de começar a implementar a gestão de marca empregadora. Senão a gente vai ter problema, vai falar algo que a gente não é. Não é sobre falar algo que a gente não é. Aí as empresas elas entram naquele modo de não fazer. Já que eu não sou quem eu quero ainda, 100%, então eu não falo sobre a minha marca, eu não me posiciono, eu não conto sobre a minha história, porque eu acho que eu tenho problemas demais internamente. E aí eu anulo o meu posicionamento. Esse é um erro muito grande. E aí eu gosto de trazer o exemplo do Google. Tem uma palestra minha que eu pego uma lâmina do Glassdoor, que fala assim, são avaliações de Glassdoor de uma empresa, e que lá no Glassdoor está escrito, gestão extremamente microgerenciamento, pouca autonomia, pouca oportunidade de crescimento, fala exatamente isso. Algumas avaliações negativas falam isso. E aí eu coloco essa tela e pergunto para as pessoas, que empresa é essa? E as pessoas começam a falar empresas, enfim. Uhum. E aí eu mostro, não, essa empresa é o Google. E o que isso significa?
O Google não é o top of mind em todos os rankings. A Love My Job, inclusive, tem um ranking e a gente está no 3º ano do ranking e o Google segue como primeiro lugar, né? Como o melhor lugar para trabalhar, como empresa de desejo das pessoas. Ele não é o Google porque ele foi lá e promoveu a melhor experiência e não tem problemas e não tem desafios de gestão de pessoas. Eles têm. Só que eles não deixam de assumir o controle da narrativa deles. Então, eles têm bons canais de comunicação, eles têm há anos já o Life at Google, eles têm uma produção no YouTube dos bastidores deles, não só mostrando a perfeição do Google, mas mostrando os desafios que tem lá mesmo. Sim. Eles têm um trabalho muito grande de assessoria de imprensa para trabalhar os bastidores deles, eles têm lideranças e colaboradores muito presentes nas redes, de maneira intencional, falando sobre como é o dia a dia no Google. Eles têm um site de carreiras que você consegue encontrar histórias sobre como é viver o Google em cada canto do mundo. Então, eles não esperaram ser a empresa perfeita para mostrar isso para o mundo. Então, o grande segredo de uma marca empregadora bem gerenciada é eu ter um poder de escuta muito bom, eu estar entendendo o que as pessoas estão falando sobre mim, eu ter processos e subsistemas de gestão de pessoas que me ajudem a melhorar esses problemas, né, que de fato estão impactando o resultado, mas eu assumo o controle e ao mesmo tempo eu já falo, eu já me posiciono e eu conto de maneira proativa como é o meu espaço para o mercado e para as pessoas que estão lá dentro, né? Não é só falar também sobre como é os nossos bastidores para o mercado, porque as pessoas elas gostam de olhar para o lado vazio do copo. Se eu deixar, elas vão ficar só olhando para o negativo. Então eu tenho que falar sobre aquilo, sobre o ônus e o bônus que é ser aquela empresa, que é vivenciar aquela empresa. E nessas empresas que você tem atuado, existe uma diferença clara entre o discurso e a prática nessas empresas? E no caso, como alinhar a cultura interna com a comunicação externa? Legal. Normalmente, as empresas que acabam... a I Love My Job ela é uma empresa que hoje no Brasil acaba sendo muito procurada por grandes empresas, por empresas que já têm um processo de gestão de pessoas relativamente estruturado. Eu vejo menos problema de alinhamento de posicionamento e mais pouca consistência. Às vezes a empresa ela cuida muito bem de um canal, ela cuida muito bem de um ponto de contato, mas descuida dos outros. Então, normalmente a empresa que me procura, ela vai lá, pode ser que ela tenha um processo seletivo incrível, um site de carreiras muito legal, mas ela não tem consistência em contar histórias no dia a dia. Então, acaba sendo mais problema de consistência nos pontos de contato do que falta de verdade. Ou, muitas vezes, são empresas que o colaborador que está lá sabe de coisas que são boas, não só ruins, né? Eu acho que esse é um ponto que são muito boas e que a gente não vê sendo reconhecida no mercado porque a empresa ela não soube dar visibilidade para aquelas iniciativas. As empresas elas são muito boas em criar programas, em criar iniciativas, mas elas pecam por vender. E eu acho que isso tem muito a ver com a área de RH. A área de RH, por si só, uma das coisas que eu discuti muito nessa minha formação nos Estados Unidos foi o posicionamento, a forma. O RH ele é muito tímido, ele é muito tático, ele não é vendedor por si só, ele vai muito pelo lado humano. E eu vejo empresas com iniciativas incríveis e não conseguindo dar visibilidade para tudo que fazem, de maneira estratégica. Mas, obviamente, né, tem empresas que têm um nível de maturidade menor, que aí começaram a fazer employer branding por conta ou por desconhecerem, que criam ali narrativas desconectadas. E às vezes isso acontece quando vem a área de atração, porque assim, ou o employer branding ele nasce da área de cultura, comunicação interna dentro de uma organização, ela nasce na área de atração. Porque a área de atração tem muita dor, ela tá sentindo, não tá conseguindo. Então ela sabe que se ela fizer um card bonito, mais visual, porque vocês já viram como é que é anúncio de vaga, né? Eu gosto de mostrar. Se deixar, as pessoas criam cada anúncio, né? O nível de profissionalização ele é muito baixo. Então o recrutador que sabe que se ele tiver um visual bonito, não é nem bonito, um visual
pensando na experiência do usuário, com uma fonte maior, com um contraste de leitura melhor, dando ênfase ali para os benefícios da vaga, aquele post dele vai ter mais performance. E aí ele sai fazendo isso por conta própria, porque é o que ele aprendeu a fazer. Ele não fez uma pesquisa interna. A área de atração e seleção muitas vezes não está conectada com a área de clima, de desenvolvimento organizacional, que tem todo esse... E aí acontece essa desconexão. Porque se a empresa não olha para employer branding, a atração vai dar um jeito e vai começar a criar estratégias de marketing pontual para resolver o problema deles. Vou contar uma história aqui antes da pergunta. Em 1997... eu tinha um ano de Casa e Vídeo. Casa e Vídeo era uma empresa de varejo aqui do Rio, ainda existe, mas é uma época passada dela. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um universo assim de 14 psicólogas fazendo seleção, não sei quando, uma agência interna de comunicação. E a gente tinha uma dificuldade muito grande de atrair inteligência. Porque as pessoas não queriam ir trabalhar na Casa e Vídeo. Casa e Vídeo é uma loja aqui, deve ser de bicheiro. O pessoal tinha uma certa... porque a Casa e Vídeo era uma loja que vendia produtos muito baratos. Eles começaram com tudo a R$1, e, enfim, era um não tipo era de R$1 público. ainda, era mais ou menos, quer dizer... Coisa de segunda linha é mais barato. E chinês. Muita coisa então, chinesa. quem olhava aquilo, assim, que não é uma casa para o bom consumidor. Aí eu vendi para a minha diretoria, para o meu diretor, que eu queria fazer um programa trainee. Ele falou, legal, tudo bem. Foi só que eu quero um programa trainee lá no COPEAD, da UFRJ, que é um negócio de altíssimo nível. Você está louco. Isso é bom. Aí consegui me inscrever no COPEAD para a gente fazer as palestras de recrutamento. O que você vai falar na palestra lá? Calma, deixa eu ir lá. Aí eu fui. Foi avisado. Primeira palestra, uma turma de 80 alunos que se formavam, tinham 10 pessoas na sala. Aí eu falei a história da Casa e Vídeo. Como ela começou, os dois irmãos que começaram num 5º andar de um prédio. Contei o que era a empresa por dentro, como ela era, a forma informal de se tratar, como você tinha um acesso direto aos donos. E aquilo a gente acabou pegando 1 ou 2. No ano seguinte, numa turma de 40, eu tinha os 40 e mais os 40 do ano anterior, todos dentro da sala, para ouvir a história. Então, a partir do momento que você começa a abrir o coração da empresa, né? Para quem você está recrutando, e a gente montou uma turma de trainees assim, excepcional. Mas a pergunta fala. As pessoas querem se sentir úteis, né? Exatamente. Onde tem problema e ela se sente útil lá eu vou poder fazer aquilo. A diferença, Exato. Ela cresceu assim porque eles têm coragem de crescer e lá eu vou fazer a diferença. Exato. A gente mudou gerente de compra, mudou gerente de logística com esses garotos que vieram da COPEAD. E superando gigantes que iam para dentro da COPEAD fazer o programa trainee. Eu queria perguntar para você exatamente como que o Employer Branding impacta nos clientes. E se você tem alguns resultados que você possa contar para a gente, sem precisar citar o nome da empresa. Não, inclusive, a gente tem um case aqui do Rio, que a sede deles fica aqui. A Iconic é nosso cliente. A Iconic é o negócio de lubrificantes do Grupo Ultra, da Ipiranga. Então, os lubrificantes... Eu fui pego pelo... Esqueci de desligar. Se a Eli estivesse aqui, você tinha levado uma bronca. Desculpa, continua. Pode continuar. Então, eles são fabricantes dos lubrificantes, né, da Ipiranga, e eles são uma joint venture aqui no Brasil, né, entre a Chevron e a Ipiranga. Né? Então, a gente começou o trabalho deles com gestão de marca empregadora há 3 anos e hoje eles já triplicaram o faturamento deles aqui no Brasil. Legal. Então, o que a gente percebe? Né? Tem 2 razões pelas quais Employer Branding vem impactando muito nos negócios. Na verdade, até 3. Primeiro, né, até isso foi uma pesquisa que eu tive acesso nos Estados Unidos, tem um post meu falando sobre isso. A gente visitou um hospital nos Estados Unidos e a taxa de satisfação do cliente acompanhava o aumento da taxa de satisfação dos funcionários. Quando eu tenho uma estratégia de marca empregadora, eu atraio pessoas que estão conectadas à minha cultura, que estão conectadas aos meus valores. Eu digo que ter uma boa estratégia de employer branding é já facilitar o onboarding, porque a pessoa chega sabendo que está
acontecendo dentro daquela organização. Ela tem um aculturamento muito mais rápido. Por outro lado, também, quando a gente traz a pessoa certa, a nossa proposta de valor, ela também está muito alinhada ao que aquela pessoa espera. Ela vai trabalhar mais satisfeita. Né? Então, a gente vai ter pessoas mais felizes, pessoas mais engajadas por mais tempo, pessoas que têm um fit cultural com a gente, que nos possibilitam evoluir o nosso negócio de uma forma que se conecta com os valores daquela pessoa. Que eu acho que esse é o ponto. Nem toda empresa vai servir para sempre para alguém. Acho que isso vão ter momentos de vida que talvez uma empresa seja mais relevante para mim, um outro momento de vida outra empresa vai ser mais relevante para mim. A gente tem que entender isso. E quando a gente gera essas conexões, essa relação ela tende a ser de mais longo prazo. Fora isso, quando eu tenho colaboradores certos, conectados com a cultura, eu tenho menos erros, eu tenho colaboradores que encantam, que criam soluções mais rápido. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. O segundo é que hoje pessoas não compram só de produtos ou serviços. Pessoas compram de pessoas. Cada vez mais a gente não quer saber da marca. Né? Inclusive, hoje eu estava lendo uma reportagem que cada vez menos as marcas elas vão usar os seus perfis institucionais para vender produtos. Elas vão usar os perfis dos seus próprios colaboradores, dos consumidores, porque num contexto de redes sociais e de digitalização, a fala da pessoa conta muito mais do que a fala da própria marca. Então, quando eu crio uma estratégia de employer branding, eu automaticamente tenho pessoas mais embaixadoras da minha marca. E aí entra uma outra razão. A gente sabe que a gente está em um momento de ESG muito forte, de preocupação, não só com a qualidade final do produto, mas como as coisas são feitas. Eu quero saber como foi produzido o chocolate que eu como. Eu quero saber como foi produzido o celular que eu uso. E o Employer Branding é que conta essa história. Uma empresa que tem uma estratégia de Employer Branding, ela tem essa visibilidade dos seus bastidores de maneira mais eficiente do que marcas que não pensam com uma estratégia de Employer Branding. Até poucos anos atrás, eu não era tão chamada para reuniões com CEOs. E hoje eu sou. E qual que é a principal solicitação quando eu pergunto o que vocês esperam de mim, né? Esperam da I Love My Job nesse contexto? E o que eu mais escuto é, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me ajude a contar sobre como eu faço a gestão dessa empresa, sobre como é a nossa cultura, sobre como as coisas acontecem aqui. Porque é isso que vai me trazer mais investidor, é isso que vai me trazer... E aí eu falo de investidor porque empresas de capital aberto precisam mostrar isso. O investidor só vem para empresas que têm uma boa gestão de pessoas. Assim como um dono de startup sabe que o fundo vai investir nele se ele tiver sustentabilidade no crescimento dele. Então, ali também tem um impacto, né, na linha final do negócio. Você fez uma observação bem interessante, que tem algumas lojas que eu sou cliente já de algum tempo, especialmente lojas de roupa, que eu não vejo propaganda, mas eu sempre recebo de um ou outro que me atende assim, olha, temos uma novidade que eu sei que se encaixa naquilo que você gosta, aqui, passe por aqui a hora que você tiver um tempo. E o interessante, quer dizer, a propaganda da loja em si não é o que me atrai, mas aquelas pessoas em que eu me relaciono dentro da loja que estão me puxando para ir para lá. E eu tenho alguns aí não, que é bem interessante. O que hoje, dentro dessa lógica, não pode faltar em uma estratégia sólida de employer branding? A capacidade de se autoconhecer, obviamente existe um diagnóstico de marca empregadora que a gente tem que fazer quando a gente começa esse processo, mas acompanhar constantemente o que as pessoas estão falando sobre a nossa marca, sobre acompanhar pesquisas de mercado, então entender esses movimentos de mercado, pesquisas que conversam com talentos, o que os talentos estão querendo, o que está movendo os talentos, ser uma pessoa curiosa por dados, pelo futuro do trabalho, porque eu digo que um bom profissional de employer branding, ele não é aquele que vai criar o programa. Vou pegar, por exemplo, uma das pautas muito faladas, né? Diversidade e inclusão. Então, vamos pensar que não é o profissional de employer branding que é responsável por implementar o programa de diversidade e inclusão, mas ele é o responsável de identificar que diversidade e inclusão está se tornando um fator relevante para talentos do nicho dele.
Ele tem que ser esse radar de tendências para poder acompanhar a transformação da proposta de valor de acordo com as necessidades dos talentos no mercado. Então, hoje, a empresa que vai fazer uma boa gestão, ela tem essa sede de acompanhar e de escutar cada vez mais as pessoas que estão dentro e as pessoas que estão fora. E, como eu falei, saber trocar o pneu com o carro andando. Acho que essa é, para mim, a principal dica. É a gente querer ser e promover uma experiência melhor para o nosso talento, mas a gente não falar de quem a gente é. E não ter medo de falar dos nossos defeitos. Cada vez mais, eu estudo muito, inclusive a gente está trazendo agora um profissional que é muito conhecido nos Estados Unidos, que é o James Ellis. Ele acabou de lançar agora o manifesto do Employer Branding 2029, e ele fala muito que as marcas empregadoras que vão ter sucesso são aquelas que forem as mais claras possíveis. Não é sobre fazer-me escolher, mas eu saber fazer as pessoas entenderem por que elas devem me escolher. E isso tem a ver com o ônus e com o bônus. Porque vamos pensar no nosso relacionamento, né? Quem tem parceira aqui sabe. Quando a gente decide se relacionar com alguém, a gente sabe que aquela pessoa tem defeito. O que faz a gente ficar por mais tempo? É a coisa boa ou a coisa ruim? Na verdade, é quando a gente sabe a coisa ruim, se aquela coisa ruim ela é aceitável pra gente no longo prazo. Sim. Então, quando eu deixo claro que, por exemplo, a minha empresa, ela pode ser uma empresa que tem uma perspectiva de carreira incrível, mas as coisas não andam tão rápido. Tu pode chegar a ser um diretor, tu pode chegar no nível de C-level aqui, mas exige tempo. É melhor eu dizer isso do que eu dizer que tem crescimento e a pessoa vai chegar e vai crescer na velocidade que ela quer. Então, eu tenho que deixar isso muito claro e muito transparente. Então, as empresas que vão ter sucesso cada vez mais numa era de AI são aquelas que vão conseguir deixar claro o porquê elas devem ser escolhidas por aqueles talentos. Tanto no ônus e no bônus. Para quem está nos ouvindo e está interessado no assunto, quais são os principais desafios para você implementar uma política consistente de employer branding? Os principais desafios, muitas vezes, como ela é uma área cross, é o desalinhamento entre as áreas, né? Então, muitas vezes é uma área que não tem uma pessoa dedicada a esse tema. Então, vamos pensar que a área de marketing começa a realizar iniciativas de employer branding sem se conectar com as demais áreas. Esse desalinhamento. Não alinhar com o C-level desde o começo, isso é algo que traz um problema, porque a gente não consegue provar valor. Então, dos principais steps para a implementação é uma conversa com o CEO, entender qual é o desafio do negócio. O que vocês querem para essa empresa daqui 2 anos, daqui 3 anos? Quais são as áreas mais críticas para atrair talentos? Qual é a área que se eu não contratar hoje, eu paro a operação, eu não consigo fazer isso acontecer? Eu preciso ter essas expectativas alinhadas com quem lidera o negócio para que eu construa uma estratégia de employer branding que não seja, quero construir um melhor lugar para trabalhar. Eu quero construir um melhor lugar para trabalhar para este tipo de profissional. Porque é este tipo de profissional que me entrega o negócio. A marca empregadora, no final, tem que colocar as pessoas certas para trabalharem, para entregar o lucro. Não é só para as pessoas apenas serem felizes. Obviamente que se elas forem mais felizes, elas tiverem mais conexões de valores, elas vão trabalhar mais conectadas com o desafio do negócio. Então, esse alinhamento e ter o C-level envolvido desde o começo é muito importante para que employer branding não seja um projeto, e sim um processo. Porque employer branding não é algo que tem começo, meio e fim. Sim. Ela pode ter começo no sentido de passar a fazer intencionalmente a gestão desse tema dentro da minha organização, mas ele vai continuar. E vai ter que acontecer até o meu negócio deixar de existir. E quais as tendências globais já estão impactando o Brasil nesse tema? Um dos pontos é a inteligência artificial. Então, o cenário de gestão de reputação, ele se torna mais desafiador com a IA, porque as pessoas elas estão fazendo perguntas mais profundas. O que a gente já percebeu em alguns momentos, né? Então, vamos pensar no nosso comportamento de busca.
até alguns 5 anos atrás, a gente ia no Google, quando a gente pensava em vaga, a gente digitava, eu quero vagas na área de engenharia no Rio de Janeiro. Tá? Agora, o talento com a IA conversacional, ele vai buscar o seguinte: quero saber como é trabalhar na área de supply chain da empresa XPTO, como é o líder daquela área, ele é um líder microgerenciador ou ele é um líder que dá autonomia? As pessoas elas estão fazendo esse tipo de pergunta mais profunda, que é o jeito que a gente interage com a IA comportamental. E aí, o que é com a IA generativa, né? Isso faz com que a IA, ela busque essa resposta, porque vocês já repararam que a IA ela tem resposta para tudo. Se você perguntar, ela vai te achar uma solução. Sim. Ela sempre tem uma solução. E onde é que ela vai buscar isso? Daí ela pegou essa pergunta, ela vai lá no Glassdoor ou no InfoJobs, que tem... Né, eu alerto, porque as empresas, quando pensam em gestão de marca empregadora, é o meu Glassdoor. Aí a empresa é uma indústria. Indústria, as avaliações não estão no Glassdoor, estão no InfoJobs. Aí a IA vai lá, ela achou uma avaliação que falava assim: o gerente de supply chain dessa empresa é um microgerenciador, é um líder tóxico. Ela pega aquela e ela vai dizer que trabalhar dentro da área de supply chain daquela empresa é isso. Então, só para vocês terem uma ideia, as empresas que investem pesado em marca empregadora, eu tive um contato com um case da Lego. A Lego é uma empresa que investe pesado em gestão de marca empregadora. O site de carreira deles tinha em torno de 5 ou 6 páginas. Para se adaptar... O que é 5, 6 páginas? Uma página para falar do benefício, uma página ali para contar a história de um colaborador e tal. Para poder se tornar legível para a inteligência artificial, eles estavam mudando para 36 páginas. Por quê? Eles estavam criando artigos para cada área da empresa, para ter o ponto de vista de como é trabalhar, como é o gerente da área de supply chain deles. Estão daqui, como é trabalhar na área de supply chain da Lego, como é o gerente da área. Porque se cair naquela avaliação, ao menos a IA vai trazer um contraponto. Sim. Né? Sim. Então, esse é um dos grandes movimentos. Tá fazendo aquilo muito mais para IA do que para o candidato, né? Para IA achar aquilo. Exato. Então, por exemplo, hoje gestão intencional de Glassdoor, né? E aí quando eu falo de Glassdoor, InfoJobs, tem empresas que muitas vezes nem sequer têm a gestão desses canais no Brasil. Hoje, se você quer ser uma empresa competitiva, não estou dizendo que você tem que pagar o Glassdoor pago, porque é caríssimo para muitas empresas. Mas responder... Hoje, a I Love My Job, eu tenho uma empresa de 40 pessoas. E a gente já entendeu isso. A gente pegou a gestão do nosso canal, a gente faz isso, o que a gente faz para os nossos clientes, a gente aplica lá e a gente responde cada avaliação que entra lá, classifica, olha o que as pessoas estão falando, apura se aquilo tem alguma verdade, porque obviamente quando as pessoas saem desligadas, elas saem muito frustradas, elas vão descontar, né? Claro. Então a gente tem que ter um certo bom senso, mas o fato de responder, inclusive, essas avaliações, já faz com que a IA ela te posicione melhor. Bom, quer fazer a próxima? Pode fazer. O comportamento das novas gerações mudou completamente o jogo. O que elas realmente valorizam hoje no ambiente de trabalho? Perfeito. É um desafio, né? Eu vou conectar de novo com aquele comportamento. A gente foi criado em uma era que a gente não tinha muita escolha, né? Quem é geração X, geração Y, não tinha muito poder de escolha. Hoje a gente tem uma geração, que é a geração Z e a geração Alpha, que eles podem trocar facilmente de ambiente. Né? E aí a gente pode falar até de viagem, né? O quão difícil era ir para o exterior, né? Quando a gente era jovem. Eu lembro daquela viagem tão sonhada para Disney, de 15 anos, né? A minha filha hoje, mesmo eu tendo um poder aquisitivo relativamente semelhante ao dos meus pais, a minha filha já foi várias vezes para Disney, porque hoje é mais fácil ir para Disney, hoje é mais fácil, né? Então pensa que as pessoas elas estão vivenciando as coisas muito mais rápido. Sim. E elas trazem essa mesma relação para o ambiente de trabalho. Então, quando eu falo das redes sociais, que eu posso escolher que tipo de conteúdo eu quero ver, que tipo de conteúdo eu me interesso, eu tenho essa mesma relação com a forma que eu lido com o ambiente de trabalho. Então, as novas gerações, elas buscam muito mais empresas flexíveis, empresas que deem autonomia,
empresas que tenham espaço de voz, né? Que elas tenham um espaço para falar, para serem escutadas. É uma geração mais questionadora, que tem acesso à informação muito mais rápido do que a gente tinha. Então, hoje, não é... E aí eu não gosto de estereotipar gerações, porque tem... E aí a gente vê, muitas vezes, os empresários, né, e os profissionais que a gente conversa reclamando de que as pessoas estão deixando as empresas muito mais rápido, ninguém fica. Mas a verdade é que a lógica e a forma com que a gente lidera essas pessoas não está evoluindo na mesma velocidade. Sim. Então gera a frustração. E a gente tem o convívio das gerações, que também as pessoas mais velhas convivendo por mais tempo com as novas gerações. Hoje tem um mix de gerações. Um mix geracional enorme dentro da empresa, né? Exato. Nunca foi assim. Esse conflito dentro das empresas é que precisa ser melhor gerido e melhor entendido. Então, dentro dessa sopa que nós temos aí, dá para uma marca empregadora ser forte sem investir na experiência do colaborador? Não, sem dúvida não. Ela precisa ter esse olhar atento, entender por onde ela precisa navegar para ser relevante, para poder recrutar as pessoas. Senão ela não vai ter pessoas para trabalhar, as pessoas vão embora, as pessoas preferem tá no Uber, tá no iFood, tendo flexibilidade. Vamos pensar, a gente tem um problema grande, né, em varejo. Não são poucas as matérias que a gente escuta, lojas que não abrem porque não tinham um colaborador para trabalhar. Eu tenho um cliente, não vou mencionar o nome, mas eles fecham as lojas porque as pessoas desistem de trabalhar lá. Loucura. Então, isso o que vai resolver não é apenas comunicação. Óbvio que dar visibilidade para a carreira que a pessoa pode construir lá, para o quanto aquela marca pode ajudar ela a conquistar as coisas pessoais, vai ajudar. Mas ali a gente tem um problema claro de proposta de valor mesmo, de experiência para aquelas pessoas. Vai ter que se pensar a escala, vai ter que se pensar o tempo que a pessoa passa, a segurança daquela pessoa dentro daquele ambiente, porque as pessoas não ficam. Nós estamos aproximando do final. É muito rápido que passa o podcast, Exato. Né? E antes de encerrar, nós queríamos que você fizesse uma avaliação. Você quer falar, Léo? É sobre a imersão, né, dos Estados Unidos que ela fez. Pode falar, sem problema. Para ver... E nós discutimos assim, a diferença de visão nos Estados Unidos e no Brasil sobre o recurso humano e como lidar com as pessoas que estão empregadas. Como é que você avalia dentro da imersão que você fez? Explicando que você acabou de fazer uma imersão, né, lá fora e contar essa história para a gente. Né? Legal. Então, foi uma semana ali estudando um pouco, né, de gestão de pessoas no mercado americano. Eu vi uma coisa que para mim pareceu bastante relevante, essa questão de como a gente se posiciona e conecta gestão de pessoas com o negócio. Se falou muito que o problema da área de gestão de pessoas muitas vezes não é entrega, e sim posicionamento e discurso. Então, ter esta ponte com o negócio é muito importante. A gente também vê empresas já vivendo essa escassez lá nos Estados Unidos. Em cada porta que você vai do varejo, você vê um anúncio, né, de emprego e não só um anúncio de produto, porque eles vivem essa escassez na área operacional há bem mais tempo que nós. Então, eu acredito que empresas que são de varejo, setor supermercadista, serviços, têm muito a aprender com o mercado americano, porque a gente trata aqui o varejo, os serviços. Normalmente, esse público a gente coloca eles num pacote de benefícios menos priorizado, com menos flexibilidade. E lá a gente vê o contrário, a gente vê pacotes de benefícios muito robustos para o colaborador operacional, porque eles já não têm essa oferta de pessoas tão grande há muito tempo. Então, eles estão na frente nesse sentido, eles já tratam a gestão da marca empregadora, o marketing de recrutamento de maneira muito mais robusta para áreas operacionais lá. Outro grande movimento que para mim isso é uma oportunidade, a gente falou muito sobre a implementação de inteligência artificial no RH, e a gente viu que aqui no Brasil a gente está bastante à frente. Os Estados Unidos, obviamente, está pioneiro nas plataformas, nas ferramentas
de inteligência artificial generativa, né? Então, com a própria OpenAI. Agora, como usar isso no dia a dia, a gente vê que eles estão atrás. Então, eu vejo que a gente está na frente na questão de criar agentes, de identificar diferentes oportunidades para implementar AI. Vou dar um exemplo, assim, triagem de currículos com AI. A gente viu eles falando pouco disso e a gente falando muito mais disso. E por que eu percebo esse movimento lá nos Estados Unidos? Porque a nossa educação de base aqui ela é muito fraca. Sim. Né? E a educação de base nos Estados Unidos ela é muito potente. Então, a dor que o empresário, né, que as empresas têm de muitas vezes não querer formar as pessoas, porque é um nível tão difícil de formar, que é melhor eu implementar AI. Então, a gente está correndo na frente. Enquanto nos Estados Unidos, aquelas pessoas entregam até um bom trabalho, não precisa automatizar isso tão rápido. E isso nos gera, obviamente, uma vantagem competitiva do ponto de vista de vivenciar este novo mundo que não tem como voltar atrás, né? A AI, eu digo que ela vai ser o novo computador e a gente tem que saber trabalhar com ela, e se a gente não souber, a gente vai estar fora do mercado daqui a 10 anos, né? Sim. Então, talvez a gente tenha esse ganho de velocidade e possa ser uma boa forma, né, para o Brasil poder se projetar melhor aí no mercado da tecnologia, de inovações, e uma oportunidade para o nosso mercado de trabalho também. Então, bom, para fechar então aqui esse nosso podcast, que vai pedir mais um, talvez até mais dois. Está com gosto de quero mais. Mas... sem citar nomes, você pode compartilhar algum caso marcante de transformação que você acompanhou? A gente tem alguns, né? Mas acho que tem um case que nos orgulha bastante, que é o Sicredi. O Sicredi foi um dos primeiros clientes da I Love My Job. E nós fomos convidados, né, para trabalhar um desafio lá em 2021, logo que a I Love My Job surgiu, para ajudar o Sicredi a contratar 600 profissionais de tecnologia em menos de um ano. E a gente fez um mergulho super profundo ali com o time de tecnologia do Sicredi, com talentos de mercado, e a gente construiu um movimento para trabalhar a marca empregadora deles para essa área, para esse nicho. Inclusive, o Sicredi adotou o trabalho 100% remoto para o time tech na época por causa do trabalho de marca empregadora, que identificou que não tornava a marca competitiva tendo trabalho presencial. E aí, com o resultado desse trabalho piloto, né, para a área de tecnologia, a gente foi chamados para construir a proposta de valor do Sicredi em nível nacional. Então, a gente escutou os colaboradores e os talentos de mercado em todas as regiões, porque o Sicredi estava querendo trabalhar a sua marca com mais visibilidade no nível nacional. Então, foi um trabalho muito construído em conjunto com a área de posicionamento de marca institucional, RH, né, marca empregadora. Por quê? Para eles chegarem em todos os estados brasileiros, eles iam passar de 40 a 50 mil colaboradores em um ano também. Então, nós somos responsáveis por escutar essas pessoas, por entender os mercados e ajudar o Sicredi a se posicionar de maneira mais estratégica em nível nacional. Hoje, o Sicredi foi por 2 anos top 1 no Great Place to Work. A gente conseguiu melhorar muito a taxa de receptividade, porque antes as pessoas elas ouviam Sicredi, não quero, achavam que era uma empresa de empréstimo, né? O Sicredi, uma das maiores instituições financeiras bancárias aí do Brasil. E a gente conseguiu então esses grandes track records junto com eles, obviamente que não é só resultado do trabalho de marca empregadora, mas sem dúvida o trabalho de marca empregadora, a capacidade de querer acompanhar a presença dessa marca, a performance dessa marca, ajudou o Sicredi a tomar decisões que tornaram ele um dos empregadores mais desejados do Brasil hoje. Maravilha, parabéns. Gente, a Angélica, se vocês estiverem interessados, a gente vai deixar todos os contatos dela aí. Ela atende o Brasil inteiro, qualquer local, ela veio de Porto Alegre hoje aqui, é tranquilo para ela. Bom, vocês sabem, vocês que nos acompanham, sabem que ela está concorrendo ao Oscar de melhor podcast de 2026, que será feito em 2027. Né? Então, vocês sabem qual é a tarefa: curtir, compartilhar, comentar. E aqueles que não gostaram, compartilhem com seus inimigos também, que pode ser que eles gostem, né? Muito bom. Andréa,
Foi um prazer enorme ter você aqui. Gostei muito do que nós conversamos. Superou bastante as expectativas que eu tinha quando nós fizemos aqui a pesquisa para poder fazer todo esse podcast. Bem-vinda. Venha outras vezes. A bancada aqui está à sua disposição, a hora que você tiver disponibilidade para isso. Muito bom. Faço questão de te dar um presente. Isso aqui é uma aventura minha na administração pública. Que legal. Espero que você goste. Adorei. E muito obrigado pela tua presença. A casa está aberta para você. Parabéns. Tá ótimo. Parabéns. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela participação. É um prazer estar aqui. Espero retornar. Espero fortalecer as conexões. A gente tem um valor na I Love My Job que é conexões fortes. A gente gosta aí de estar junto, de ajudar a fortalecer o mercado. E contem com a gente aí para levar o Employer Branding cada vez mais para empresas de vários cantos. E a TV Mais vai estar passando esse episódio para você também. Tá ótimo. E não esqueçam que todos os contatos dela vão aparecer em algum momento aqui na nossa tela. É isso, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima. RH Debates Podcast. Liderança, trabalho e comportamento humano. Inscreva-se para acompanhar.